Olá! Quem dita as regras na sua vida? Eu sou Carol Cavalho e você tá onde? No Minhas Rugas, Minhas Regras. Foi muito bom, que a gente realmente... Cresceram juntos. Nós né? crescemos juntos e não dependemos, graças a Deus, nunca precisamos depender dos nossos pais pra gente Você fazia se prover. faculdade quando você casou, Gi? Entrei na faculdade, primeiro ano de faculdade, casada, assim. Ô, Gi, aí fui. e você é trad, né? As pessoas Sim. querem saber. Hoje me perguntaram, ela é trad? É da família trad? Como é que é? Eu sou, mas eu não sou Dr. da galera Nelson. política. Ah, tá. Nelson, meu padrinho, meu tio, irmão do meu pai. Ah, Meu sim. padrinho, amo muito, minha O seu madrinha pai não era... Terezinha. Seu pai era... Meu pai era advogado. Advogado, nunca criminalista. foi da área Ele já foi política. vereador, mas muito novinho, assim, com 30 e poucos anos. Vocês foi vereador. construíram a sua história, você não herdou. Não, foi assim... na advocacia, uma pessoa me perguntou esses dias que eu faço uma mentoria, eu sou mentora, mas também sou mentorada. Acho que a gente precisa disso. Isso é legal. De um professor, é humildade humildade. de entender que sempre tem alguém que pode te agregar alguma coisa. E aí, até o seu aluno, né, pode te agregar. Sim, demais. Aluno Meu é mais gente, igual filho, eu né? aprendo com o estagiário, eu Filho aprendo ensina com o cliente, mais do com que o cliente. O cliente chega lá, ele me traz uma visão que eu não estava tendo. Sim, é muito Como legal. profissional. Ele me Ai, traz Gi, aquela eu visão. acho tão lindo isso. É olhar além do teu diploma, Do meu é olhar a diploma. pessoa como ser humano. Tem que olhar. A gente precisa ter esse olhar mais sensível, mais profundo. E aprender com as pessoas. É evolução, eu falo para os né? estagiários, para os meus estagiários, que tem que aprender. Nunca reclame de um cliente. Esse cliente é chato, esse Odeio. cliente é aquilo. É proibido Não na minha fala agência. mal do cliente. Eu fico brava, assim, quando fala mal do cliente, porque ele está lá e ele é o que sustenta a gente. E a gente precisa encontrar a solução para ele. Sim. Eu não estou ali para julgá-lo, estou ali para oferecer o melhor para ele, dentro do que eu posso oferecer. Então, é isso. E aí, eu e meu marido, nós crescemos juntos. E Nada foi herdado. nada foi herdado. E a gente, em 2015, a gente se associou, porque eu não era sócia dele. E Eram carreiras independentes. independentes. A gente nem tinha escritórios diferentes. independentes, cada um tinha o tudo. seu. E aí eu estava procurando uma sócia, porque na área médica eu trabalho muito com a documentação, com o preventivo, com processos de erro médico, mas eu senti uma carência da parte tributária e societária. Olha, Gi, eu até quero trazer teu marido aqui com a Feliciana, que é uma contadora que atua isso. muito. A Feliciana do Desk Média, só média. A Feliciana só atua na parte contábil médica. Feli, beijo. Minhas Feli. clientes te amam Nós e eu amo amamos a também. Feli. A Feli é minha segunda Nós mãe. amamos a Feli. E aí trazer seu marido com a Feli para a gente falar sobre isso, porque o médico ele não sabe a parte tributária e Fechado. qualquer coisa que dizem para eles acreditam e às vezes eles estão sendo muito... E, cara, eu vou te falar, se eu pudesse, eu faria contábeis. É que eu não quero aprender mais nada da minha vida, eu quero bater papo no podcast Minhas Rugas, Minhas Regras. Mas, assim, como eu gostaria de fazer com A que gente não meus sabe clientes, as pessoas... Mandou pagar, cara, paga. Tem que pagar isso, paga. Não sei o que paga. A gente só paga. Cara, A gente não eu tá nem conheço, sabendo o que nós estamos pagando. Vamos dizer, 80% dos médicos dessa cidade. Eu sei que eles não têm nem tempo, eles são médicos, eles são bons. Estão ali, Tem uns principalmente 20% cirurgião. Ele ali, quer fazer a cirurgia e resolver o problema Cara, do a maioria é paciente. muito bom, é gente do bem. Aí pega contador ruim, Mas sabe uma hora que por vai isso dar... que é bom conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho de marketing. Não, a gente não precisa Você ter dá essa conhecimento. assistência toda, Sim. tributária e... A tributária, societária, ocorre muito. O médico hoje ele está muito empreendedor. Você está montando Não uma fica só. empresa, bebê? Contrata fisioterapeuta antes. junto, a equipe Entendeu? multidisciplinar. E aí a gente acha que pode novos contratar qualquer advogado, não é, né? Tem que ser especialista, tem que ser gente, especialista. pelo amor de Eu Deus, falo tem assim, que ser você vai especialista. fazer uma cirurgia de nariz, você vai fazer com cirurgião plástico ou você vai fazer com pediatra? Tem que ter essa... Foca no talento. Acho Foca que no a gente talento. precisa estudar com Cada um no seu profundidade. Cada um no seu quadrado. Sim. Precisa estudar com profundidade aquela área que você vai tratar. Sem perder de vista também o ser humano na sua integralidade. Por isso que eu trouxe o Flávio.
Eu quero defender os médicos, protegê-los, mas quero, sobretudo, atendê-los em uma amplitude, mas de forma especializada. No escritório, a gente trabalha com societário, com tributário, com a parte de ética médica, preventiva, de erro médico, tudo para bem atendê-lo, né? Em todas as instâncias. E não só médico, né, Gi? Vocês atendem toda a área da saúde, né? Isso que eu estava vendo. Então, a gente atende dentistas também, médicos, só dentistas e médicos. Não tenho nenhum cliente enfermeiro, biomédico. Atenderia também numa boa, porque o princípio é o mesmo. E eu acho que está meio ainda sem critério, essas outras áreas. Eu acho que a atuação da associação, e eu posso falar porque aqui são minhas regras, a associação dos órgãos, né, que regulamentam precisam ter um pouquinho mais de critério. Primeira coisa, tem que ter uma capacitação em cima das intercorrências. Né? Até médicos estão sendo prejudicados, dentistas prejudicados, porque outras pessoas que estão chegando, estão fazendo coisas que banalizou. Banalizou. Eu acho que banalizou, né? É. Dani, eu acho que é uma pessoa com muita propriedade falar isso, né? É que assim, são muitos anos que a gente... Porque a pessoa acha que para fazer um procedimento, basta saber só o procedimento. E você tem que saber tratar as complicações dos procedimentos. Eu acho que esse é o grande diferencial. E para você tratar as complicações, você tem que ter estofo. Você tem que ter uma reserva de conhecimento. Né? É um conhecimento geral. Né? Então, o que acontece? Você tem que saber identificar. Às vezes, eles não sabem identificar uma complicação. Você quer saber a coisa mais comum? Isso que te encanta no pronto atendimento? Por isso que você ainda se mantém? Não, é porque assim... Porque a hora que a pessoa chega, você consegue ter essa visão... É que o pronto atendimento tem uma questão de você ver de uma maneira imediata como você resolve um problema. Então, eu acho que é isso. Por isso que você não consegue largar, né? Assim, que você ainda tem essa... E assim, a urgência... Eu sempre gostei muito de urgência, né? O que aconteceu? Quando eu fiz cirurgia geral, eu demorei... Você tem que escolher a subespecialidade. Daí, normalmente, quando começa o segundo ano da cirurgia geral, todo mundo já sabe. Eu fiquei o segundo ano todo. Ai, meu Deus, vou fazer pediátrica, vou fazer torácica. Todo estágio que eu passava, eu achava que era aquele. Porque eu gostava de operar tudo eu achava bom, tudo eu achava legal. Daí, quando eu decidi... É uma cirurgiana. Quando eu decidi fazer cirurgia plástica, eu contei pro Dr. João Ricardo, o brilho dele acabou. A cara dele, assim, murchou. Falei, doutor João, você sabe que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho. Doutor João Ricardo, para mim, ele não foi meu professor. Doutor João Ricardo Tonini, ele precisa vir aqui. Um gastro incrível, roqueiro, toca, sim, canta, vou chamar, professor, amigo do meu marido, bora. Doutor João me conhece do primeiro ano de faculdade. Deve ter muita história boa para contar. Vixe. Foi meu professor da faculdade, foi meu preceptor de residência em cirurgia geral. Ele é o chefe, né? É o herreiro, né? Ele é o meu eterno chefe. E quando eu falei pra ele, ele falou assim, plástica, Dani. Porque pra ele era assim, tipo, puxa, você estudou tanto, você vai fazer plástica? Porque na cabeça dele era assim, limpa, abdômen e mama. Você era CDF, Dani? Eu gosto de estudar, né? E, assim, você gosta, eu falo pra minha mãe... Eu pergunto só pra eu não gosto de chegar num lugar e não saber, por exemplo. Eu vou pra um país, eu estudo o idioma. Posso chegar fluente? Posso, mas o básico eu falo. E, Dani, a coisa que eu acho mais engraçada em você e a minha equipe também, você é muito boa, mas ainda assim, você nunca se gaba. Não, mas eu sempre acho que tá faltando um negócio. Eu acho, por exemplo, ela tem uma autocrítica. Maior que mas isso é ruim. Eu sou assim também. Sabe eu sou muito assim. Não sei, eu acho que é por isso que você não tem problemas. Porque, assim, que nem eu mandei minha videomaker fazer uma gravação dela, assim, ela falou, cara... E a gente tá acostumado com o pessoal mais tigre, assim, já vai... A Dani é muito cuidadosa com a asepsia, não sei o que. Ela falou, cara... Limpa até 50 vezes. Ela intoxica o paciente, mas ela não deixa uma possibilidade do paciente ter uma infecção. Então, assim, você vê que ela é dela.
Assim, aí fica todo mundo assim. Mas, Carol, isso não é bom. Quando você é muito crítico, você às vezes deixa de dar alguns passos. Eu tô trabalhando, eu faço terapia, né? Sim, Você sabe que terapia pra mim é igual água. Todo mundo tinha que fazer. Ai, tinha, gente. Terapia é obrigatório. Ó, tinha. Né? Assim, eu tenho é uma coisa duas pessoas obrigatória. para indicar. A doutora Amália Canomata, a doutora Cristina Harada. Tem que fazer terapia. Então, eu tô trabalhando essa questão da autocrítica, assim. Mas essa questão de gostar de estudar, não é nem assim tanto... Eu estava discutindo coisas com o Betão sobre criar os filhos, né? Como a gente vai falar de relacionamento. E eu falando para ele, a gente tem que ensinar bons hábitos. Porque hábitos são coisas adquiridas. A gente não nasce fazendo. Eu aprendi bons hábitos na minha casa. Tanto de comer, quanto de estudar, quanto de ler. Então, por exemplo, quando eu estava grávida, eu li, assim, por baixo, uns 5, 6 livros sobre educação infantil. E de pessoas que pensavam coisas diferentes. Tipo, livro de educação positiva e livro que ensina a criança a dormir chorando no berço, choro assistido. Porque eu queria ver o que as pessoas pensam de forma... Porque se você lê só uma coisa, você fica tendenciosa. Então, eu lia... Eu fiz isso com religião. Fiz Eu isso... tinha que entender Tem que todas conhecer. para descobrir onde é que eu você me se encaixava. encaixava. Então, assim, de educação infantil, um dia eu estava conversando com uma psicopedagoga, ela falou, o que você faz mesmo? Eu falei, eu sou cirurgiã plástica. Ela pensou, o que essa guria tá falando esses assuntos? Porque eu fiz questão, porque fui mãe velha. Você vai te contar a história, né, da maternidade. Eu falei, não, eu preciso educar o meu filho de uma forma, não desmerecendo a forma que eu fui educada, mas eu queria melhorar, eu queria ser melhor, então... E foi uma decisão bem objetiva, né? Eu quero ser mãe. Foi. Eu tive um relacionamento de 7 anos que não deu certo, eu não tive filhos. Não deu certo, não. Vou refazer a minha frase. O meu relacionamento, após 7 anos, acabou. Porque ele deu certo durante 7 anos. 7 anos. Eu fui gente, feliz. Só conta pra gente como é que foi a história do noivado. Betão, me perdoa, viu? Love you so much. Mas... A gente meio ficou... de cinema. A gente namorou durante 1 ano, mais ou menos. Daí, com 1 ano e pouco, um apartamento que eu estava pagando quando eu morava em Campinas foi entregue, a gente foi morar junto. E eu não queria ficar morando junto, assim, eu sempre quis casar, noivar e tal. Igual eu. E a síndrome da Cinderela. E daí a gente foi morar junto e tal. E daí, depois de alguns meses a gente morando junto, surgiu uma viagem que iríamos fazer... O que era? Era inverno, outono? Era final de ano, não era? Era final de ano. E viajamos, pagamos um pacote, incluso nesse pacote nós fomos para Nice e para Mônaco. E daí chegou na frente daquele cassino de Mônaco, tinha uma decoração de Natal, assim. E daí ele enfiou a mão no bolso e falou, seu Hélio, virou pro meu pai. Começou a falar algumas coisas, eu não prestei atenção, porque eu achei que sei lá, que ele tava falando um assunto. Daí a minha irmã pegou o celular e começou a gravar. Estava? Tava, meu pai, minha mãe, minha irmã. E ele tirou o anel e falou, você quer casar comigo? Deu, ué, como assim? Só que assim, do mesmo jeito que foi lindo, foi romântico, Acabou. Bom, ficamos noivos e nunca casamos e, assim, tivemos bastante problemas, visto que tanto terminamos, né? E o fato não quero falar disso, fato não existe um conto de fadas, meu amor. Não Esse existe. relacionamento... Olha, tá aí a doutora Giovana. Esse negócio de... 31 anos juntas. E eu falo, tem desafios, de fadas, todo bebê. mundo. A vida real, né? Era real. Cai na real. E o fato foi que eu me separei, eu tinha 38 anos e não tinha filhos. E quando eu me separei, o meu sofrimento... Você não queria ficar a véia do gato. O meu sofrimento... Eu posso contar, gente. Eu falava assim, gente, eu vou virar uma pessoa que vai ter 70 samambaias em casa, 12 gatos. Adoro! E eu não vou ter filho. Eu não vou cuidar de outra pessoa. Ela não queria ser a véia da samambaia. E aquilo começou a me dar Eu nunca tinha parado... Porque assim, eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muito esporte. E eu viajava muito, e trabalhava muito. E pandemia acontecendo, e rolo e confusão. E eu não parei pra pensar, gente, eu tava envelhecendo. E eu não tinha... A gente não... Eu não me toquei, porque assim, a gente não... Passa muito rápido, Passa rápido. gente. Eu falei, ok, 38 anos, separada, porque não fui casada, então não sou separada. Dani, morou solteira. Junto. Gente, pra mulher não é. Não. Morar junto não é nada. Não, pra mim, eu sou solteira. Foi bom. Eu, por exemplo, estado civil, divorciada. Embora eu esteja 5 anos junto, divorciada. E daí, assim,
Não Marido, estou desmerecendo a fica pessoa. a dica. Não estou desmerecendo a pessoa com que eu tive o relacionamento, né? Não deu certo, fim. Não tenho nada assim contra, desejo que ele seja feliz, que ele tenha uma vida próspera, não tem nada contra. Foi bom Bem por um resolvida, momento. né, Dani? Foi bom por aquele momento, acabou, né? Página virada, o problema era, não vou ter filho. E daí, num belo dia que eu estava assim, nesse dilema, não vou ter filho, sentada numa mesa de bar com umas amigas. Gente, amiga é soro. Estava lá. Amigas são soro. Curam. É. Amigas curam. Daí tava lá, a dona Gislaine vai assistir, vai saber. Eu, putz, gente, tô numa bad, vai chegar meu aniversário, não tive filho, tô separada aqui. Vou começar já ir no Tom Mudas 38 comprar anos. samambaia, preencher minha casa de samambaia e renda portuguesa. Meu Deus do céu. Dramático. Você não é escorpiana, Vamos pro Rio. né, Dani? Não, sou libriana. Vamos pro Rio de Janeiro. Viajamos, Libriana, tal. Daí, mas no eu- Rio de Janeiro, eu contei pras meninas. Gente, eu conheci um rapaz, a gente tá saindo, tal. Ele também não tem filho, ele quer ter filho. Das meninas, como assim, Dani? Não, eu peguei e falei, gente, eu decidi, eu vou ter um filho. E ele topou? Topou. Ué, o Otávio tá aí pra povoar, né? Topou. Topou. Olha E que é maravilha. isso. E foi, E aí, são projetos fizeram de vida. Naquele filho. momento, eu achei que a gente ia ter um relacionamento próspero. Talvez eu tenha ignorado alguns sinais de que não poderia dar certo. Talvez. Eu Provável, acho que inclusive. Não dar certo é dos dois, né? Eu acho que, assim, o cara sabe o que ele não tá afim de encarar e a mulher sabe o que ela tá arriscando. É que eu tomei uma decisão assim. Todo mundo fala que foi impensado, foi uma loucura. Por que Mas você fez foi isso? avisado. Foi, não foi golpe da barriga. Nós decidimos que iríamos tentar ter um filho, mas ninguém imaginou que ia ser no mês Até seguinte. porque o golpe da barriga não dá, né, Dani? Nossa, foi no Porque mês seguinte, você, foi no mês rápido. seguinte. Você é mãe. É Deus também, você tem um pouco disso. Foi- mega provedora, né? Eu que te Foram conheço. vários componentes. Gente, ela é mãezona. Ela é realizada com essa maternidade. Foi assim, vamos sentar e ter um filho? Vamos. Só que no mês seguinte eu engravidei. E eu tinha 38 anos e ele 40, ou seja, não é uma coisa comum. Todo mundo queria É. ter filho e tá tudo bem. Normalmente, as pessoas nessa idade fazem FIV, né, que é fertilização in vitro, todo um rolo. Eu No engravidei. primeiro mês. A gente decidiu, no mês seguinte já tava grávida. Amor, não passa embaixo do varal, viu? E daí o que aconteceu? Betão, estende a cuequinha lá no box. O que aconteceu? A gente tentou, obviamente, continuar o relacionamento, achamos que ia dar certo, só que num determinado ponto, que foi inicial, eu vi um problema que, pra mim, assim, tem várias coisas que a gente tem que conviver. São coisas que podem te desagradar, mas que você tem que aprender. Só que tem... Aquilo a que gente, você sabe lidar, né, Dani? a gente tem que conhecer o que a gente não aceita. É. Porque o que a gente Estabelecer aceita, a os gente nossos sabe. limites. O que a gente não aceita, a gente tem que saber. E aconteciam coisas que para mim, ferem a minha ética, ferem a minha... A pessoa. É. E não dá. Então, aquele Não momento, existe nesse eu casamento grávida que não ainda, dá. eu falei, não quero mais. Grávida. Eu fui traída, né, de todas as formas grávida. E eu falei, cara, eu não vou endossar isso. Só porque eu tô grávida. Meus valores, minhas regras. Precisa né? se Você submeter. entendeu? Cara, você quer ser mãe, mas acima de tudo, seja um ser humano, uma pessoa. É que assim, a gente é Sabe? muito julgada, né? Por exemplo, você tomou essa Ah, atitude. mas você não é tá, que você você não tá... tem A um mulher filho de é muito 2 julgada. anos. A sociedade Eu tenho uma é filha de demais 23. machista. Você imagina, né? Então, eu, tipo, hoje, assim, na época, eu nunca me esqueço. Um dia eu tirei a aliança, né, com o pai da minha filha, e a minha mãe falou, pelo amor de Deus, isso há 24 anos, quase 25 anos atrás. Minha mãe falou, pode colocar essa aliança, porque eu não vou ter filha mãe solteira. Eu odeio esse termo. Eu sou Odeio mãe esse termo. e estou solteira, né? Não é mãe solteira, né? E eu colocava a aliança que eu tinha, eu com ódio dele, porque... Sim, Né, com a situação foi de estresse, né? uma Desrespeito, relação né? mentirosa, desrespeitosa, e todos os meus sonhos, né, tinham ido pelo ralo, e eu tinha que obedecer uma vergonha que a sociedade impunha, até que eu falei, cara, eu quero que você foda, entendeu? É. Eu vou ser mãe e
Que se Viver foda. a minha vida, cuidar da minha Só filha que, e pronto. e é isso, a gente às vezes acha que a gente precisa daquele merda. Não tô falando que é o seu caso, pelo amor de Deus. Eu tô falando, é o meu caso, né? Às vezes é aquela pessoa que faz mal pra você, que te mente, que te engana, Carol, faz eu não mal pro seu tive- filho. Eu tive dificuldade, viu? Eu que sou uma pessoa, você fala, não, mas a Dani resolvida. Eu tive É muita bem depois de mim, né? Eu tive Você muita foi dificuldade. Fez filho 20 anos depois de mim, Dani. Mas eu tive muita dificuldade em eu mesma, assim, aceitar que outro estava terminando. Eu terminei, voltei para minha casa. É o preconceito da mãe solteira. Eu ficava assim... A gente não se e eu aceita. achava assim, Não que se eu, aceita, e eu achava que eu tinha que tentar, porque era pai do meu filho. Eu fiquei 12 anos achando Que só servia se fosse o pai da minha filha. Eu Fica tinha que uma tentar. culpa É um de... sonho, eu né? fracassei, Aquele não sonho da consegui. Cinderela. Cara, fracassei. você Eu tinha viu? essa coisa assim sai de que... fora. Eu tinha essa coisa que, tipo, puxa, o que eu fiz? Eu tô fracassando, eu tô errando, eu escolhi errado, a culpa é minha. Não, eu tenho a culpa que tentar. é do outro e aceita que dói menos. E foi muito difícil, assim. Não falo que eu terminei grávida, foi muito difícil, foi uma gestação difícil, eu tive muito sangramento, foi um pré-natal muito solitário. Mas, assim, eu Meu sempre... filho, eu vou falar um negócio pra você, não sei o seu caso, mas eu vou falar aqui, né? Eu faço marketing pela casa da doutora Dani. A vida pessoal dela, eu tento sempre me restringir à amizade, mas, acima de tudo, trabalhar para os meus clientes, né? Com muito profissionalismo. Mas eu vou te falar, não sei se é o seu caso, mas as pessoas têm um pouco de temor de falar, sabe? Tem cara que é um merda. Adoro. É um merda! Meu, se você acha que dar uma saidinha é melhor do que estar com seu filho, você é um merda. Se você acha que largar a mulher que tá grávida ou fazer coisa, você é um merda. E pronto! Até babei aqui. É um merda. Você entendeu? É teu filho, rapaz. Você assumiu o risco. Você botou teu espermatozoide ali por quê? Você tinha a chance de botar uma camisinha. Então assume, bebê. Assume. E foda-se tua vontade. A partir daquele momento que você assumiu o risco, você vai assumir a consequência. Agora, você não assumiu? Meu, morra. Morra. Ô, Carol, não mas quer você assumir, morra. Você sabe o que aconteceu? Você não é um Assim, ser humano. Quando aconteceu tudo que aconteceu comigo, que eu tive várias questões... Desculpa, viu, gente? Não, mas tem eu que sou muito firme com isso. Que é um- Homem é um- que Mas aqui é um isso. pai mediano, pra mim já é um bosta. E Não tem você sabe essa- que o oposto é uma coisa que fascina, né? Quando aconteceu tudo isso, que eu tive essa E dificuldade... não é expectativa, né, Dani? Não Não. foi uma expectativa que você Não. criou um no outro. É uma coisa que é o natural. Foi meu. uma Você Mas coisa, tem é um uma filho expectativa legítima que a gente chama. legítima. Não é uma falsa expectativa, Ela é é- maravilhosa. Ela é legítima. Entendeu? Você fez. Você botou teu esperminha ali, filhote. Vá pra puta que te pariu, mas assume. Assume. Você tava ali porque você quis. E a gente, É assim... teu filho, cara. E é uma vida. É o que mais vale nesse mundo, é uma vida. E todo filho rejeitado vai ter uma dor que é como uma ferida que mina o tempo todo. Eu sei, eu tenho uma filha nessa mesma situação. Sabe? Aí a mãe tem que cumprir o teu papel de merda que você não cumpriu e fazer isso, sabe? Tentar suprir a tua falta. Não faz isso não, cara. Não é com a mulher que você está fazendo, você está fazendo com o teu filho, que é parte de você. Você vai pagar por isso. Deus existe, meu. Você vai pagar, entendeu? Faça o seu melhor. Desculpa, gente, às vezes eu filosofo. Então, retomando... daí eu tive essa questão dessa culpa, dessa dualidade. Tento. Realmente, foi impossível, porque meu filho, por exemplo, nasceu prematuro e eu ficava a maior parte do tempo sozinha na UTI. Né? Ele passava de vez em Olha, quando. mulher na UTI, você tava onde? Nem te conheço. Ele passava 1 hora por dia, eu tenho que trabalhar...
eu tenho Trabalho. sempre... E você, não tinha sempre- que trabalhar? Não, eu fiquei sem trabalhar mais de 6 meses, né? Com meu filho em casa. Como você viveu? Você tinha pensão? Não, eu vivi do dinheiro que eu guardei para ser mãe. Nos meus 38 anos, nas minhas aplicações, porque eu sou autônoma, né? Eu Não tinha recebi- pensão, não tinha nada. Não, nessa época não. Nessa época não tinha... A gente Ele não... achava que você, porque era médica, era É exatamente acionista da Apple. isso. É, exatamente. Vim do Vale do Silício para Campo Grande. É. Exatamente. E daí, depois Isso de toda acontece essa... muito, né, doutora? A gente Mas recebeu autônoma. Você atua também nessa área? Já atuei. como Mas tem advogado dentro do familiarista. escritório, no Trade Cavalcante Tem. Meu marido, ele atua também. Bastante. Tem bastante... Muitos causos lá. É. De família. Cara, mães que abandonam, eu conheço poucas, mas pais É são que assim, muito existe o vagabundos, falso cara. abandono, sabe? Aquela questão de eu sou um bom pai, pega uma hora, tira uma foto no Instagram, Isso, posta. isso. Pais de Instagram, pais e mães de Sabe, Instagram, assim, eu vejo muito. Carol, o que aconteceu comigo não foi um abandono, foi um falso... Um abandono disfarçado. Por exemplo, na gravidez, eu estava tendo sangramento, eu não podia ficar saindo. Ele saía. Entendeu? Eram essas coisas, assim, sabe? Saía e voltava no outro dia. Dani, isso é um assunto que me revolta. É, eu sei. Eu vivi na minha alma isso. Então, assim, o meu não foi assim, eu sumi. Era aquela hipocrisia. Daí, quando podia, tirava uma foto, postava, sabe? A falta de cuidado, do olhar. Assim, foi tudo muito conturbado. Mas, enfim, passou, águas passadas, vida que segue. E aí chegou o Betão. E daí eu reencontrei meu príncipe. Ai, não tem gente, é jeito. muito bonito. Ele é um Jesus. príncipe. Pra mim é um conto de fada, assim. Porque, assim, a gente se reencontrou, a gente se conhece há 23 anos, né? E Dani, dá esperança, porque tem muitas Mas, mulheres. Carol, Fala aqui na onde que câmera, foi o Dani. encontro? Vou contar, então. Vamos fofocar. Vou até tomar um gole. Não conta muito. E você, se você sentir inveja, o seu príncipe vai parar lá no Dubai, mas não vai chegar na tua vida, tá? Vou contar, nessa aqui, né? Vou É. contar. Ó, foi assim. Eu fui num bar, não vou falar o nome do bar, com os meus amigos, e a gente estava... Sempre Gislaine. Gislaine é que foi comigo pro Rio de Janeiro. Gislaine, eu preciso te trazer aqui pra contar a história de doutora Daniele. Gislaine sempre presente. Daí fomos ao banheiro, Gislaine e eu. E a hora que estávamos indo ao banheiro, Gislaine também conhece o Betão. Falou, olha o Betão, eu conheço há 23 anos. 23 anos. Da faculdade. Da faculdade. Nós éramos contemporâneos, o Betão 2 anos mais velho, então... Quando eu o conheci, ele estava no 2º ano da faculdade e eu estava no cursinho. Ele namorou uma menina que na época era minha amiga, então por isso que eu o conheci. Na época do cursinho. não Na era época do tua cursinho. amigona. Não tenho mais contato com ela hoje em dia. Viu, gente? Ela não é Então, por a olho. Gente, 23 anos depois, né? E daí ele namorava essa menina, que na época a gente estudava junto, a gente era amiga, e eu o conheci, mas nunca tivemos nada. Eles até depois que terminaram, a gente continuou se encontrando às vezes, assim e tal. Acabou. A vida passou. Ele teve seu relacionamento, namorou, casou, teve um filho, né? Meu enteado. E nesse dia a gente se reencontrou. Eu lembro dele levantando da cadeira. Eu lembro da roupa, eu lembro do perfume, eu lembro de tudo. Eu lembro do sorriso, eu lembro de tudo. Olha, Ele que falou, massa. oi, Dani. Sabe, assim, eu senti... Tava escrito no quando teu você vê uma livro da pessoa, vida. eu senti que ia acontecer alguma coisa. Só que na minha cabeça eu falava, impossível. Betão, imagina. Quantas Você vezes sentiu? a gente era jovem, saía pra tomar cerveja, eu nunca imaginei. Depois você vai contar a tua história. Eu senti que alguma coisa ia acontecer. Beleza, fui ao banheiro, ele estava no caminho, depois ele sentou na nossa mesa, conversamos e tal. No outro dia, ele me mandou um WhatsApp. Oi, bom dia, tudo bem? Eu achei que era o normal, a gente se reencontrou depois de tantos anos. Nós ficamos 19 dias conversando antes de sair e ficar pela primeira vez. Porque eu falava pra ele assim, Betão, você gosta muito de festa. Você se separou há mais tempo e tá aí indo em festa ainda. Eu não tenho nem idade, tenho um bebê. Meu filho tinha acabado de fazer 10 meses. Eu falei, eu tenho um bebê de 10 meses. Gente, eu sei porque eu me lembro disso. Quando eu tinha um bebê, a minha filha era bebê, eu pensava que ninguém ia querer ficar comigo. Sim, que você vai ficar viver Eu pro sou filho. de outra geração. 20 anos atrás, não tinha homem que assumisse. Aliás,
eu conheço alguns que assumiram. Mas eu também Mas eram achava, Carol. poucos Eu achava que a que minha vida tinha assumem. acabado assim, a minha vida Sabe? amorosa tinha acabado ali já. Você pega um kit completo. Enquanto alguém pega e vai comprando as metades, né, os pedaços, você já vem com um kit completo. É igual uma mesa, uma cama, né? Você compra o kit coordenado, o edredom, o lençol, o jogo, e fica muito mais bonito. Fica muito mais bonito. Mais harmonioso. E aí, depois de 19 dias conversando, tentando convencê-lo de que não dava, eu falei, olha, Existe não dá. uma grandeza nisso. Eu falava pra ele, falava, olha, você vai querer sair, eu Você vou ficar recebeu chateado. o filho e ele recebeu o filho, né? Eu falei, Vocês se uniram. Eu falei, eu vou ficar você vai ficar chateado que você quer sair, eu não posso. Daí um dia ele pegou e falou, deixa eu decidir se eu quero. Daí eu falei, então vamos sair. Daí fomos sair. Então, Ele é demais. Ele é um príncipe. Daí nós chegamos lá, nesse local que a gente saiu. Saímos com amigos, assim. A Gi tava com o esposo dela. hoje E daí... vamos montar o Tinder da Gi. A Gi é maravilhosa. Daí saímos aquele dia, ficamos, dançamos, igual aí quando a gente era mais novo, assim. Fizemos uma coisa que eu fazia há muito tempo, né? Gravidez complicada, criança de 10 meses, fazia pelo menos mais de 1 ano e meio que eu não saía à noite, assim. E daí, apesar de a gente ter saído bem no final da tarde para poder voltar cedo, porque o neném era pequeno, foi para mim uma coisa muito diferente. A babá ficou em casa com o neném, foi a primeira vez, assim, que a babá fica à noite em casa, eu tava tensa, sabe? E a partir daquele dia, a gente nunca mais parou de se falar. Todos os dias a gente se falou e, assim, o amor dele pelo Otávio foi imediato. Gente, Ele olha chegou que em casa, fofo. ele Eu lavou amo a mão, história assim, deles. Eu e amo pegou o o jeito neném. que ele... Eu amo o Betão. Ele convive Pelo tanto pra que ele caramba, cuida então, dela. Otávio. Muito. Ele é pai. Ele é pai. O nenê, o nenê até parece os trejeitos. Você vê os dois andando, é igualzinho. Assim, Olhinho é a verde, coisa dois. mais linda, assim, de ver. Por isso que eu falo, existem homens e males. Meia boa. E males. Sim. Sabe? Pega um cara que seja homem, cara. E a gente, assim, a gente nunca privou o Otávio de conviver com o pai biológico dele. Ao contrário, Claro. todas as Estimula. vezes que o pai biológico dele vai em casa, amor, o Betão, a por gente exemplo, não fala, vai lá com o priva. papai, bença pro papai. A gente sempre estimulou, a gente sempre fala, olha, o papai vem buscar, dá benção pro papai, dá um beijo no papai. Então, a gente sempre estimulou o Otávio a conviver com o pai biológico, mas esse amor pelo... Respeitando, né? Uma coisa é uma coisa e a outra é outra. Mas a gente assim, sempre também, eu sempre admirei essa coisa natural que aconteceu. Porque assim, eu não tenho uma problematizar a coisa, né, Dani? Aconteceu uma foto assim, eu Às lembro... vezes o cara problematiza, não precisa entrar nesse assunto, mas tem muitos homens Não adianta também forçar, foi natural. Foi. Um processo que foi Quando se a gente desenrolando. começou- Eu falo, a criança escolhe. E é uma questão, assim, de afinidade, né? E a gente vê que eles têm afinidade, que eles se Mas gostam. ele se dedica, né? Sim. Por exemplo, o neném começa agora, hoje em dia ele acorda mais tarde. Se a gente precisa sair de casa, o Betão fica em casa, porque nós moramos juntos, né? Pra não acordar o neném, pra olha quando que o neném acordar, ele arrumar o neném pra gente sair. Por exemplo, quando o neném ia no coleginho, ou se vai em alguma consulta, ele deixa de Pra fazer. não privá-lo. Pra não, Quer porque ver bem. senão eu tenho que acordá-lo muito cedo. Então, ele não... Então, assim, são coisas... Por exemplo, os amigos do Betão chamaram ele para pescar um dia. Eles iriam sair um sábado e voltar na segunda. Ele falou, cara, não posso. Domingo eu tenho um compromisso, porque eu trabalho domingo à noite. Aí ele ficou com o bebê. Ele que fica. E, assim, ele não abre mão. Ele fala, Dani, ele não isso deixa aí ninguém dá ficar. esperança, meninas. Se alguém tiver... Eu estava, não sei... Não me lembro do seu nome, doutora. Me perdoa, eu sei que você é anestesista. Eu estava no RUC com a minha neta, meu marido, e você me contou uma história e você hoje está sozinha, não tem nem rede de apoio. Que isso sirva para você e para muitas pessoas, sabe? Olha, eu vou falar Porque ali na câmera, Carol. grandes homens. Eu sou... Você atrai o que você deseja. Saiba bem que tipo de homem que você deseja. Eu vou falar aqui na câmera porque eu quero que as pessoas saibam. Existem homens bons,
existem mulheres boas e a gente atrai realmente o que a gente deseja. Eu sempre desejei, no meu coração, ter uma família. A minha terapeuta tá ouvindo e sabe. Eu desejava. Sempre Eu foi também, assim, sempre quis casar. o meu sonho Só que o era... meu foi a qualquer custo. O meu, assim, eu Você tinha... consegue realizar. Eu queria casar. Eu sempre quis E ter meu uma primeiro família, casamento sabe? Eu não sempre foi. quis, assim, dentro do meu coração, ter aquela coisa, aquela propaganda de margarina, sabe? A criança, o marido, eu sempre você desejei. vive E eu, isso, né? eu vivo isso. Eu tenho uma família, eu tenho um filho Café da biológico, eu tenho um manhã. filho do meu coração, que é o meu enteado. Então, assim, eu tenho 2 crianças, eu sou muito realizada, eu tenho uma pessoa... O Betão, ele me apoia, assim, incondicionalmente. Incondicionalmente, no meu trabalho, como você falou, como é pra ele? É difícil. Ele se priva, ele deixa de sair, ele deixa de tomar a cervejinha dele, ele deixa, às vezes, de viajar pro Pantanal, que é onde ele atua, ele é O veterinário. relacionamento é isso, Dani. É assim... É ceder, né? É Então, se- renunciar um Né, pouco, doutora? é se despir Agora um você vai falar isso com pouco. propriedade, né? Isso. É isso. O segredo você... dos 31 anos. Primeira Olha, não coisa, se tem vocês pudessem... tanto segredo, Se você assim. pudesse definir em uma palavra, 31 anos de Tolerância. 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 É o ceder, né? É o ceder. Você renunciar, se despir um pouco de si mesmo para colocar as vestes do outro. E Empatia, né? entender o que o outro faz, não... Eu acho que o que funciona muito para a gente é assim, nós dois somos virginianos ao mesmo tempo em que a gente Eu também, gente. Ele não é tão... fácil, não, eu porque a gente eu é sou sistemática, mas eu peguei o último dia de virgem, então... Mas a gente tem uma coisa que é boa, a gente não guarda rancor. Eu Então, também não. Por exemplo, a gente Não- discutiu, Não eu tem raiva de ninguém. passa 2 minutos, eu já tô beijando, já tô esquecendo, já tô abraçando, a gente não Gente, consegue. vocês são lindos demais. A Gente, gente e é aquela assim. foto? Sabe aqueles ficou legal. seriados Ai, americanos daqueles gente. advogados de Boston? Você já viu? Eles não, são, ficou legal, né? gente. Gente, lindo, casal Eles são, chique. sabe aquele Ai. casal, assim, imagina, Hollywood? gente, imagina. Meu Deus, Era o dia só que eles- pose de O foto. dia que ele chegar aqui, não tem o Paquito do Inteligência Só Limitada? pôr de foto, porque Ele não é Paquito, em casa, não, todo mundo de gente, pijama, de havaiana, de calça, pé no Gente, chão. ele é o George Clooney da Não, a Ele é doutora, lindão. a doutora... Ele é o George Clooney da Giovanna Tradi, viu? Não sonha Ele com é ele, lindão. não. Puta, que Lindão. homem bonito, casal bonito. Casal Não, casal, e a- meu. a- Admirável. A Giovana é aquela advogada de seriado, sabe? De seriado Cara, americano. Eu vou te falar que... Ah, o Que gente, tira, eu que entra no bar e vejo. tira aquele sobretudo e... Eu acho ela sabe menina, quem né? que eu Ela olho fica pra me ela e achando. lembro? A Sandra Bullock. Sabe, é bem isso mesmo. Tira o trench coat e fala... Porque você é muito leve, Gi. Obrigada, Você... gente. O dia que eu assisti seriado eu americano, conversei com vou você te 5 marcar. minutos hoje. Eu falei, cara, eu quero ela pra minha vida. Eu também quero você. Ah! A Dani também. Ela Gente, é- não, ela não gost- tive, não conhecia Sabe as o duas olhar do pessoalmente, bem? mas- Gente, o olhar, o jeito dela falar. Não tem, sabe? É uma pessoa elegante. Ah, As que pessoas isso. confundem muito a etiqueta, né? A elegância com uma coisa muito Às vezes não... arrogante. Distante. Gente, distante, é. ela é elegante, mas ela não é prepotente, ela não é arrogante. Ela é legal, ela é gostosa, Ah, as ela é aura pessoas têm boa. que ter humildade, tem que, A humildade, tem que conversar, Gi. dialogar, todo mundo tá igual. Um funcionário meu, gente, eu trato com... Aprende com funcionário, você vai Não, aprender o com povo todo fica mundo. trabalhando com você 1 milhão de anos, Não, Gi. minha funcionária não é nem só estagiário, mas quem... Você olha, às vezes, uma conversa de uma sabedoria... Sim. de uma senhora É ou o de uma amor que jovem transborda, mesmo, Gi. pelo amor e pelo conhecimento de vida que nem Mas às seu vezes olhar transborda 20 anos de amor. faculdade paga. Seu que a olhar pessoa, transborda isso. É isso. Seu olhar transborda o bem. E eu tenho essa, eu acho que dentro de mim, sabe? Deus me deu isso. De olhar para alguém e ler. Gente, eu Sensibilidade. estudei 1 ano e meio linguagem não verbal. Mas, independente disso, seu olhar é bom, seu olhar é honesto, seu olhar é amoroso, seu olhar é acolhedor. Ah, obrigada. E eu Carol, acho que imagino. na hora que eu conversei com você assim,
E é engraçado, eu te via no Instagram, eu te imaginava uma mulher, uma pessoa enorme, né? Pequenininha, como você admira. né? Magrinha. Você admira e aí você imagina aquela pessoa, né? Várias pessoas, assim, pessoalmente, falam, nossa, mas você é tão pequenininho. Eu falo, Gente, ó o cisquinho, gente, potinho de amor. Não vou nem falar meu peso, porque... A doutora, o dia que eu tiver, eu vou printar a tela e vou marcar vocês. Pra mim, eu tô vendo, sabe aqueles seriados que sempre em lugar frio? Daí a pessoa sai do escritório, daí ela vai num bar daqueles que eu vou incorporar, hein? Sabe Agora aqueles... que você tá falando, eu vou incorporar. Como que é o nome dele? Agora eu vou fazer... Como que é o nome do maridão? Flávio. Já vi, ó. No Suits, né? Você vai ter que levar a gente para fazer essa produção. Isso. Lá em onde, Dani? Paris? Sempre Boston, assim, Boston. sempre lugar Chicago, sempre lugar frio. As pessoas sentam naqueles bares Viu? que é na... Sim, Aliás, eu acho que você, Flávio, meu marido, deviam comprar um pacote. O Betão também. Vamos para Las Vegas. Vamos pra Vegas. Ué. Bora pra Las Vegas. Vamos fazer podcast em Vegas. Vamos. Fazer o podcast... Não, é vida real em Vegas. Porque o povo fala, o que faz em Vegas fica em Vegas. Não, Vamos descobrir o que faz em Vegas? Com esses 3 casais. Já topo, hein? Tananã, Virou um compromisso aqui. É isso aí. Bora, eu tô junto. E aí, Gi, como é que foi, assim... namorar... Cara, vocês começaram a namorar com 15 anos. A gente era bebê, criança. Você sabe quando eu tava grávida? Vou te contar por que eu amei a tua história. E eu stalkeei o teu Instagram. A minha filha, quando estava na minha barriga, era o meu sonho, não realizei. Aí eu tava grávida, eu me lembro perfeitamente no banheiro do quarto dos meus pais. Água batendo na minha barriga, eu falava, meu Deus, que ela casa com o namorado... com o primeiro namorado da infância, que ela case, seja feliz, que seja para sempre. Acabou não acontecendo, mas ela teve filho, tu namorou muitos anos, casou não, foram morar juntos, tiveram filhos. Mas como é isso? É saber que só teve ele. Eu acho isso tão lindo. Eu falo que, graças a Deus, deu certo. De muitas mulheres. Deu certo, graças a Deus. Mas eu não incentivo meus filhos a entrarem num relacionamento tão cedo. É igual eu. Porque, depois que minha filha cresceu, eu pensei isso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Não é nada perfeito. É o comparativo com aquilo que você não viveu. Por exemplo, o que eu não vivi? Eu não vivi balada com as amigas. A gente suplantou muitas fases não que perdeu um jovem nada. Passa. Sim. Não, mas eu acho importante Gi, também. você não perdeu nada. Eu falo que deu certo. Meu Deus Graças a Deus deu certo. E se não tivesse? Sim, eu não fiz o intercâmbio. Assim, deixei de fazer... Eu acho, de passar por vários momentos e fases que um jovem, são duas um adolescente meninas, passa. Ou é um casal? É um casal. E a gente se fechou muito, porque a gente era muito ciumento no começo. Hoje eu não tenho nada de ciúme, gente. Zero. Nossa, eu morro, gente. Eu sou zero, mas assim... Não tenho nada mais. Betão sorri ali, ó. Meu coração, minha frequência cardíaca já sobe ali. Eu falo, ai meu Deus, pra quem que ele tá sorrindo? Às vezes é uma pessoa que tá vendendo uma bala. Mas a gente era muito ciumento. O meu primeiro casamento eu era terrível. E hoje eu tenho 0. Eu também, não tenho. Por quê? E o Luiz é bem dadão, né? Não. O marido da Carol é um Miss Simpatia. Sabe o Miss Simpatia? Sim. Ele agrada todo mundo, ele sorri pra todo mundo. Gente boa. Ele acolhe as amigas, ele elogia as minhas amigas, ele elogia as pessoas que eu convivo. Se eu admiro, modernão, pra frentão, né? Motociclista, tal. No começo eu falava, cara, você é muito simpático. Demais. Gosto. Homem casado não é simpático. O meu é simpático também. O meu é daqueles que sai na rua, ele fica olhando assim a pessoa para cumprimentar ele. Eu falo, meu marido admira! Meu marido admira. Por exemplo, gente, quando a gente... deixa a pessoa lá. Ele se arregala. Olha como que é. Meu marido, eu falo de uma cliente, né? Engraçado. Por exemplo, falo da Dani, um exemplo. A Dani, aquela linda casada com o Betão... Ele nunca fala assim, eu sei aquela casada com o Betão. Ele faz um elogio e depois ele fala... Não, o Betão nem faz isso, porque ele já sabe que me dá taquicardia. Tão respeitoso, assim, mas ele é assim. E tudo bem. A gente tem que porque aceitar. O que eu penso? Mas eu tinha muitos ciúmes antes. Eu também, desse jeito. Hoje eu não tenho mais. Eu era louca. Tanto é que eu fui traída pelo pai da minha filha e eu fui traída pelo meu ex-marido. E ele também era ciumento. Nós dois. Eu tinha ciúmes dele, ia até pro futebol. Ciúmes, assim, tipo...
Ser toda bonita, Ah, deixei antes ele de tinha. aluno, assim. Não, ele não sei tinha, o quando, quê. numa época que Não, eu fiquei tem mulher muito... que vai trocar o marido desse, que eu minha ia filha, muito por pra um guri Brasília e novo. tal, por causa Não, mas da OAB. homem, às vezes Tem. vai ficar inseguro, Dani, porque eu o vou homem te é mais falar novo. Não, ele uma tinha. coisa, Quando eu trocar, viajava mas- muito pela OAB, Ele assim, tinha? ele tinha. Muito mulher ciúmes. linda Sabe, dessa, eu vou te gente. falar uma Mas coisa. agora não, Homem ele tá novo bem não sabe tranquilo. fazer sexo. Você sabe. Tá entendendo? Eu tô com um cara 20 anos mais velho, por quê? O novo não sabe. Socorro. O mais velho sabe, ver a entendeu? cara Você do já Carlos Alberto sabe, o assistindo isso, jabaculê. Agora, esses novinhos aí, ela não vai trocar. Esquece, bebê. Você é bonito. Você tem dois Você filhos, parece três advogado pet. advogado de Você é seriado advogado do de seriado. seriado, um gato. Ela é linda, Antes maravilhosa. falavam, né, do Dr. Hollywood. É, ele é o Falavam pra ele, você, só que o Dr. você é o Hollywood Dr. hoje Hollywood. Dr. Hollywood Não tá na pior precisa. hoje. Seus novinhos estão tudo recém-formados, desempregados, ganhando 3 mil. Mas Entendeu? na época- na ela época não o é doutor- pro, ela é pra você. Esquece. Sim. É, não tem, gente. E assim, os seus pais, como é que foi começar a namorar Meus com 15 pais anos? aceitaram super bem. Super As famílias bem. se dão bem. Super bem. Ele Eles era se menino abraçaram, menino bom. Já chegou no primeiro dia que ele foi lá em casa, eu já coloquei ele já para entrar na sala assim de TV. Já pra... Já todo paquetou. mundo, meu pai. Você era ousada, Gi, ou Eu, não? eu sou bem ousada. Hoje eu sou mais contida, mas eu já fui muito ousada. Já fiz muita Cara, eu arte. fui adolescente também Eu fui muito... terrível, terrível, terrível. É, Gi. Até fogo em sofá eu colocava. Pensa assim, então eu tenho 4 irmãos, além Já fumou, somos em Gi? 5. Não, isso não. Bebeu? Careta. Não, bebo pouquinho. Ah, Não bebo. nem Posso deu dizer trabalho. que eu não posso dizer aguento que eu não gente bebo. que não deu trabalho. Quando fala que deu trabalho, é umas Mas coisas eu, mas eu fiz arte de Se ela adolescente, deu de trabalho, criança. imagina eu. Não, de criança, assim, eu dei muito trabalho. Uma vez minha mãe me deixou com uma funcionária em casa. Minha mãe chegou, tal, eu não estava mais lá dentro. A mulher, quer dizer, não estava mais lá, a mulher tinha ido embora. Não aguentou. E você? Não aguentou, eu estava lá. Ninguém queria ficar Tá comigo. vendo, Meus gente? pais iam Doutora viajar, Giovana. Ninguém aguentava. A Giovana, sem ser o DR antes, é isso aí, ó. Terrível. Ô, Carol, vocês lembram uma novela que teve, que eu acho que era a Paola Oliveira, que era médica, e ela namorava um cara que era meio tipo hippie, que passava no Peru, essa novela? Vocês lembram dessa novela? Ai, Eu acho gente, que eu não não. lembro. Eu nunca Tinha gostei alguma de coisa, TV. tinha uma Eu tenho esse novela que era problema. assim, parecia muito o Chichen-Itza no México. Passava muito o Peru, mostrava Cusco, daí mostrava Eu acho todo o que eu Machu lembro. Picchu. Amor à Vida? Daí tinha essa novela que ela era médica e ela começou a namorar um cara que era tipo, sei lá, o que ele era? Ele era hippie? Ele era... Era você, Dani. Daí uma vez a minha Olha, mãe me incomodou. Minha mãe me incomodou muito, brigou, porque assim, minha mãe sempre achou que eu era muito rebelde, que eu era muito isso. Minha mãe também Gostosa, achou. mulher de Eu opinião. era. Gente, rebelde. a minha mãe também, mas eu vou te falar, no fundo, elas admiram a gente Questionadora, a gente percebe, é mulher A gente questionadora, percebe. reflexiva. É, Daí quando eu passou- vejo que minha mãe me admira. Quando passou essa novela, eu falei, você não me incomoda, não. Você tá vendo aí a Paula Oliveira? Arrumou um hippie. Pra tua mãe? Daqui, eu falei É, pra ela, daqui, nossa, que- se você começar a me incomodar muito, eu vou trazer um cara fazendo malabares com fogo aqui na sua casa no Natal. Você não me incomoda, não. A minha mãe falava, você não é louca de fazer isso. Eu falei, sou. Você não Eu me colocava incomoda. minha mãe doida Eu tô também. fazendo tudo certinho. Eu tô fazendo faculdade, eu estudo. Dani, você toleraria isso Eu do usava as Otávio? camisas do meu pai, Eu minha sou- mãe ficava Olha, doida. se eu pensar, eu sou tão assim, leoa. Eu acho que ninguém sabe fazer o Otávio dormir. Só eu. Ninguém E sabe se o fazer... Otávio falasse isso pra você? Vou trazer uma menina da rua do Pode me internar Malabares. lá no nosso lar, eu vou morrer. E a você, primeira Gi? namorada que ele tiver, eu vou morrer. Eu não sei o que eu vou Onde fazer você com vai ela. Eu acho que ser? eu vou ser tranquila. Eu não vou. Com os namorados. E se ela com os trouxer um bicho grilo? Cheio de dread no cabelo. Ah, imagina, dois advogados. Mas, gente, eu sou tão assim, eu acho que eu sou tranquila com isso. Ai, de, eu vou- de aceitar a diversidade, é. Ah, não. Se Eu não sou, não. se o Otávio chegar com a menina no cabelo rosa, todo trançado em casa, com pulseirinha até aqui, É. sem tomar meio- banho 3 E dias. a minha filha? Não, Ai, exagero Minha é filha. ruim. Sabe os Tem um apelidos limite. da minha filha quando ela começou? Maverick. Maverick. Sabe Ah. Esquadrilha da Fumaça? Ai, não. Que você- Cara, ficou meu, você cria uma filha só. É. Você espera, assim, um Tom Cruise dos anos 80. E aí Exatamente. vem
Eu não julgo a minha Vamos mãe, coitada. dizer Minha mãe queria que eu assim, tivesse o que eu tenho hoje. Aí eu falei, ela brigou tanto, deu o certo. Michael, Deu. o Michael Keaton do Besouro Sul. Entendeu? Dá certo Não, depois. Jennifer. O homem é produto Aí do você meio. olha e fala, Tem meu jeito. Deus, eu criei pra ser... Não, vou te contar uma história. Um dia, minha filha saiu, aí ela me mandou uma mensagem, mãe, pode me mandar um Uber? Me pediu um Uber pra mim? Eu falei, posso, onde você tá? Tal lugar, não posso falar o nome, mas é um nome muito... Eu falei, cara, que pessoa vai num lugar com esse nome, assim, um barzinho. Quando eu olhei o endereço, foi a 14 de julho, lá na Feira Central. Mandei o Uber. Cheguei lá em casa com o moletom meu da Tommy, que custava, naquela época, uns R$1.000. E eu com o meu Mademoiselle da Chanel. Ai. Aí eu falei, filha, não criei filha que tomava um leite que custava R$27 a lata, que dava por um dia e meio, há 25 anos atrás. Para hoje estar usando o meu moletom de tantos reais e o meu perfume, que uma gota custa tanto, para estar lá no... Na pipoca da parafuseta. Eu não posso falar o nome, né? Só ri. Entendeu? Eu não criei você para isso. Você quer ir? Beleza. Pode ir. Pode ir. Com as suas roupas, que você vai comprar lá no, né, na loja de departamento, que não sei o quê. A criação que eu te dei é para você estar com pessoas que não se submetem àquilo. Só tinha bêbado lá. Mas ela era novinha? Não, tinha uns 15 anos, Ah, é porque 16 tá anos. ainda Muita querendo a coisa, base né? de revoltinha, de querer... Total, a rebelde. Igual A gente tá quer falando questionar a da... mãe, a gente quer bater Eu muito quis de morrer, frente. Eu gente. bati a mão de Acha frente com a que minha a mãe. gente vai ter Dia uma... eu quis morrer, eu falei, não, 15 não, ela tinha uns 17. Até eu hoje tava dou com umas meu provocadas marido. na minha mãe, assim. É? Eu dou umas provocadas. Ai, Mãe, gente, eu dou uma eu não. irritada nela. Eu falo, mãe, Eu tenho preguiça. vou voltar do escritório, porque ela fica louca que eu fico até tarde no escritório. Aí eu falo, mãe, ontem eu saí do escritório 1h da manhã. Minha filha, não faz isso. Aí eu já começo a rir, desmindo, Não, assim. ontem eu fui Mas eu dou dormir umas 1h provocadas. da manhã, minha mãe tá em casa, que eu levei ela pra casa, falei, vem passar, né, o final de semana comigo. Gente, fui dormir 1h da manhã, hoje ela acordou, ela já tá tão acostumada, porque eu sou madrugadeira. Você é, já Eu te falei, não total, pode. Ao eu colágeno. sei, eu tô tentando. Você, colágeno. Cristina Harado, Eu minha adoro psiquiatra também. maravilhosa. Mas eu não consigo, gente. Eu funciono bem à noite. Eu funciono bem Eu fui à noite. estudar Eu também. vocês, o que eu ia falar. Vocês viram a hora que eu mandei para vocês? Ele tava no 10º Né, som, já. Você viu que eu o respondi que hoje de manhã, seria- né? Eu nem vi. 10º som. É a hora que eu terminei de estudar que eu falei, cara, eu não consigo 7 horas ser a 8, relaxada 20 com horas, está nada. começando a vida para mim. Eu Nossa. não... Nossa, eu odeio. Eu fico Odeio. vou até 1h da manhã, 1h30. Trabalho até às 3, 4 da manhã, mas, meu, E eu gosto manda de no dia. grupo, mas não me manda de manhã. Porque eu preciso produzir. E eu só consigo produzir que eu falo, cara, isso aqui tá muito bom à noite. Eu também, que eu tenho os Odeio maiores tal. insights. Gente, você que usa o chat GPT, ajuda. Mas é uma bosta. Então, pegue alguém que... Ó, Jennifer tá aqui para concordar comigo. Você usa, Escreva o que seu cliente vai fazer. Escreva como público-alvo. O que você quer ouvir? Quais são suas dores? Sabe? Como a sua cliente falaria? Porque tem gente que fala... Mas umas tem que saber coisas- utilizar o chat GPT. Não, ele é eu muito sei. é uma ferramenta boa, mas É assim, boa. eu mas já acho que testei na ele. advocacia é legal. Eu Mas já testei ele. A necessidade Não é. do É legal cliente assim, o não chat é GPT é legal de- para te dar uma ideia. Mas ele não vai ter acurácia técnica para te dar, ele não vai ter a precisão. Eu sei ele já como errou as várias palavras vezes. que a Dani fala. Eu sei as palavras que a doutora Juliane Chaia fala. Como é o coração delas, a Cristina, a Amália, a doutora Jéssica. Eu tenho que escrever algo
pensando como elas diriam. Ô, Carol, e você falou agora da Ju e falando de casamento. Que família linda, né? Gente. Ai, gente, eles são tão fofos. Não, eu acho a coisa mais linda que ele... Ela é a... Ele chama ela de... dona da clínica onde eu trabalho, no Souza. Eu não sei se ela é de linda ou se é de gata. Gata, Mas tão bonitinho. E eles são um casal, assim, de novela. 10, Ai, né? gente, eles, assim, tudo eles decidem juntos. O Eu principal que eu acho, o exemplo ali, é o quanto ela valoriza o tempo com a família. Dani, eu vou te falar um negócio. Você me ensinou isso. Sim. Uma vez eu tive que falar Tem pra que Carol. Falei, valorizar. Carol, desculpa, Agora- você não fica chateada comigo, mas é que agora eu tô com o Otávio, eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Vai falar com seu marido, faz um drink Eu, pra ele. eu sempre fui workaholic. E dentro do eu sou marketing, também. porque Eu tenho- médico, falei pra ela. o É, médico eu sou. fala com você na hora que ele termina o consultório. Então, à noite, eu não conseguia dar qualidade de tempo com meu marido. A Dani me ensinou isso. Juro por Tem Deus, que Dani. ter. Essa Foi semana você. eu não almocei em casa. Então, Não eu acho consegui. que eu E também. E eu sofro, porque eu sou um grude com o Mas Betão. eu acho... É ruim. o E meu marido é bem mais caseiro. Existe um limite. Tem um Lembra limite, quando a gente estava tem falando sobre limite. limite? Limite de procedimento estético e limite de trabalho, assim. Limite eu do trabalho... que o cliente O pode povo glamoriza exigir de também você, muito o Gi. trabalho. O cliente que te manda a mensagem. Cara, se é uma coisa muito urgente, beleza. Eu sei que a tua área é complicada, a Às vezes, tua. sim. Por exemplo, a minha não é. Se tiver uma urgência, Entendeu? responde. Mas se não tiver, deixa pra responder no outro dia. O maior valor é a amizade. Eu prezo muito por elas, a vida delas. A Dani sabe, se ela precisar de mim para trocar o pneu dela, 3 horas da manhã, vou sair da minha casa e eu vou onde ela estiver. Não importa, se ela matar uma pessoa, eu enterro o corpo. Entendeu? Eu sou muito leal. E agora, para o trabalho, eu trabalho desde os 13 anos. Eu sou virginiana, eu tenho uma cobrança de perfeição. A gente tem. Que, Isso é e terrível, assim, uma quanto mais autocrítica. perfeito você é, mais cobrado você também é. Então, dê aquilo que você combinou. E principalmente, antes de combinar com o seu cliente, você combinou com sua família. Você combinou com seu marido. Quando seu marido te conheceu lá atrás, quando você tinha 15 ou quando você estava no barzinho, você combinou com ele ser... Dani, juro por Deus, pela minha neta, que você me ensinou isso. Eu combinei com meu marido aquele tempo com ele, de qualidade. E o meu trabalho não pode sobrepor. Não pode. Porque não tem dinheiro no mundo que compre alguém como ele. Não. É. Eu já falei Entendeu? 1000 vezes. Então, eu amo a minha profissão. Eu não respondo. É igual, e o cliente, ele nunca vai estar 100% satisfeito com a sua disponibilidade. Não, e assim, a vida, não tô nem falando de trabalho, de cliente, é assim, a vida, né? Na minha cabeça é muito claro, eu amo ser médica. Eu adoro, não só ser cirurgiã plástica, mas eu amo acho ser lindo, médica. cara. Você prioriza seu marido e Só seu filho. que, assim, não há nada mais importante na minha vida do que o meu filho e o Betão. Então, assim, eles são o centro, são a minha família. Prioridade. Eu acho que a São família meu é base. Cara, ela me ensinou Família é isso. base, Porque E assim, eu sempre gosto, fui E eu agora gosto que de vocês estão ouvir. falando aqui, me tocou bastante. Eu gosto de ouvir. Sabe Gi. quando chega à noite, eu gosto de ouvir ele falar. Eu O gosto da intuito voz desse dele. canal é isso, sabe? É você parar para eu ajudar outras pessoas. Eu tô com 44 anos. Faço o dia 30 agora. Eu corri atrás do rabo. Porque eu não vi minha filha crescer. Você entendeu? Minha vida foi no automático. Hoje, eu tenho minha neta, eu não pego o celular. Vocês podem morrer de me ligar, de me mandar mensagem. Fica com ela. Meu celular fica lá no quarto. Não, ela não admite e eu respeito. Eu entro no mundo dela, porque no mundo dela, eu lembro da minha criança interior. E eu sou muito mais feliz no mundo dela. Igual vocês com os filhos. O mundo deles, gente, é encantador. Sim. Sabe? Viva, seu filho Tem que adolescente. valorizar os momentos. Viva, cara. Cliente, se você faz o seu melhor
e o cliente não está satisfeito, cara, você tem que ter tua consciência tranquila. Estou te dando o meu melhor. E aí você fala, olha, eu te deixo livre, vai, né? Sem problema nenhum. Não assumir compromisso que você não vai conseguir suportar. Se você prioridades. Isso atrapalhar a relação com a sua família, aí entregue o que você se comprometeu. Agora, nós vamos começar com o nosso quiz para finalizar. Doutora Daniele Farias, @doutora Daniele Farias, segue lá. Pacientes podem fumar antes da cirurgia plástica ou nem depois, né? Dá rugas ou sem regras? Dá muita ruga. Dá ruga, sim, de uma maneira absurda. Nem antes e nem depois. Depois que eu digo imediatamente após. Por quê? Por quê? Quero. Eu fumo, né? Tem que saber, né? Atrapalha muito a circulação do oxigênio. É chato ficar falando de coisa técnica. Resumindo, não cicatriza bem. O tecido. Por quê, Dani? Porque os vasos se contraem, o oxigênio ele não vai conseguir ser carreado na circulação, porque ele vai estar ali, outras coisas estão ocupando o sangue, né? As células que carregam. Então, não é legal fumar, nem antes. O ideal é parar bem antes, mas, por exemplo, não conseguir, foi na consulta, quer fazer uma cirurgia plástica, para a partir daquele momento. Como? Procura um pneumo, usa adesivo, tem goma, tem remédio para ansiedade, enfim. Para de fumar antes e no mínimo, assim, tô falando para ser bem arriscada, no mínimo 3 meses sem fumar depois. Porque as questões circulatórias, elas continuam. Você nunca ouviu falar de uma pessoa que fez uma cirurgia... Que é muito fumante. Ela pode só diminuir, tipo, 5 cigarros. E assim... É assumir o risco. Isso, é assumir o risco. Daí você pergunta, você assume o risco? Eu não assumo. Tabagismo é realmente muito ruim para cirurgia plástica. Para cicatrização. E para a pele ficar viva. Porque, por exemplo, o abdômen, a gente descola toda a pele para puxar. Essa pele, ela precisa colar, fazer novos vasos sanguíneos. Como é que vai fazer todo esse processo de regeneração sem oxigênio? Gente, você já quer ficar bonita? Aproveita. Marca um pneumo que vai conseguir. Agora, me responda. Dá rugas ou é sem regras? É permitido fazer mais de um procedimento cirúrgico ao mesmo tempo? Sem regras, mais ou menos. Depende. Quando você fala mais de um procedimento, se pode associar alguma cirurgia? Pode. Por exemplo, uma associação normal. Pôr prótese de mama, que é uma cirurgia rápida, e fazer uma lipoaspiração pequena. Sem regras, pode fazer tranquilamente. Agora eu quero fazer tudão. Eu quero fazer pálpebra, eu quero fazer mama, eu quero fazer abdômen, eu quero fazer lipo, eu quero fazer... Depende do quê? A área operada, o pessoal acha que é só muito tempo. Mas o fulano opera rápido. O seu corpo tem uma resposta inflamatória, se você tiver muita área operada. Então, assim, mas a cirurgia foi 2 horas. Tá bom, mas você descolou o corpo inteiro, repuxou o corpo inteiro. E quando o paciente quer tudo junto, é preciso fazer um termo específico, doutora, dessa majoração do risco? Com rugas, então, é preciso. No caso, né? preciso. Com rugas, é preciso, sim, com certeza. O médico precisa ter esse respaldo. Precisa. E não é só, você vai fazer uma cirurgia combinada, várias cirurgias ao mesmo tempo, tem que ser um termo específico para cada procedimento. Então, eu vou fazer mamoplastia, vou fazer mini abdominoplastia, vou fazer algum outro procedimento, tem que ser um termo individualizado. Porque tem uma majoração de Não, porque se você colocar tudo num termo só, o que o judiciário entende? Que se trata de um termo genérico, que ele confundiu, bugou a cabeça do paciente naquele momento e o paciente não conseguiu entender. Então, ele tem que ter exatamente uma clareza dos riscos específicos de cada procedimento. De cada um. Por isso que esse termo ele precisa ser individualizado para cada cirurgia, para cada procedimento. Mas, Carol, eu vou te falar uma coisa muito sincera. Uma agressão muito extensa não é benéfico para a saúde.
O pós-operatório é Não é. muito difícil. Mas a paciente não pensa nisso, né? Mas se você Dani? não informa, fala assim, olha, senhora, a senhora vai fazer uma lipoaspiração de todas as costas e colocar a gordura no bumbum. Daí você vai virar de frente, vai operar o abdômen, vai operar a mama. Daí você vai fazer uma lipo aqui do lado. Não vai ter 1 centímetro do seu corpo que não vai estar doendo. É uma reação inflamatória. É uma exagerada. é uma liberação de processo inflamatório, de neurotransmissores. É uma dor. Tem doido que faz, né? Assim, Tem. não é o ideal. Não é o ideal. Então, assim, procedimentos que podem ser associados, beleza. Sem regras. Agora, excesso de cirurgia é com ruga. Muita ruga. Esses dias Agora eu vi com as minhas mentoradas, a gente estava falando sobre isso, de cirurgias combinadas e do excesso. Eu peguei até os artigos também da Sociedade de Cirurgia Plástica, uns artigos bem interessantes sobre isso, falando, não tem nenhuma regra que estabelece a quantidade máxima de cirurgias. Não tem. Não tem, eu acho que vai muito mas assim... Do bom senso tem, do eu acho médico, que né? o Do tempo cuidado. de cirurgia, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, do tempo máximo, e é o que você falou, um número exagerado, ele pode fazer uma reação inflamatória exagerada no organismo Aumenta e aí o causar... risco de complicações. Acho que vai do totalmente bom evitáveis. senso, né, doutora? Sim. Do médico avaliar o que é exagerado ou não. O que é adequado para aquela paciente. Dani, dá rugas ou sem regras tomar sol depois de uma lipoaspiração, por Nossa, exemplo? dá muita ruga, gente. Primeiro, o sol, ele vai pigmentar as áreas que estão meio roxas, que estão equimóticas, né? Equimose é o roxinho. Ele atrai, né? Ele vai manchar a pele. hiperpigmenta. Vai manchar a pele. E uma pele hiperpigmentada, manchada, é muito difícil de tratar. Então, assim, fora que vai envelhecer, vai piorar a qualidade da pele, então, e vai mudar a cor da cicatriz. Então, dá muita ruga. Gente, esperou tanto Aí fazer plástica, coloca o quê? pagou. O micropore Não resolve? toma sol. Não toma Não sol. toma sol. Eu tenho 42 anos, não tomo sol. Tatua a pele. Tatua a pele. Sol já foi o tempo onde o sol era benéfico, Skelt, né? compra aí um Por isso que autobronzeador. Gente, repõe vitamina D, tem injetável, vai lá. Repõe vitamina Entendeu? D e compra um Skelt e fica morena. Pronto. Eu já tive um caso de um médico, só fazendo aqui uma parte Não, interessante. é bom, adoro esses o médico, casos. o paciente reclamando da cirurgia. Falei, qual que é o Instagram do seu paciente? Deixa eu entrar lá. Indo para o sol, na praia, no pós-operatório, aí não vai dar bom mesmo, aí dá muita ruga. Isso aí O dá Instagram- pra colocar no processo? Poxa, já vários processos a gente tem Parabéns. foto. Eu vou pro Instagram do paciente. Passo a seguir o paciente e É bem isso aí. é isso. Dani, você com o Botox, preenchimento, Morpheus. Gente, façam Morpheus. Espera eu voltar da praia. Que eu mesma Espera vou, voltar do... Isso eu Vou quero mostrar na fazer. prática. Espera ela voltar da praia. Que eu vou fazer. Eu sou próxima do Morpheus, porque vocês não têm noção do resultado. Eu faço o marketing dela, tá? Eu vejo o antes e o depois. Então, fica a dica. Foca no talento. Dani, usar maquiagem após Botox, procedimento, assim, preenchimento ou bioestímulo de colágeno, ou qualquer procedimento, dá rugas ou sem regras? Meio sem regras para procedimentos pequenos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bioestimulador, eu faço um furinho aqui e um furinho aqui. A pessoa pode passar um protetorzinho com cor e um blushzinho para ir trabalhar. Não há problema. Agora, procedimentos que agridem a pele, como Morpheus, que é agulha, peelings, dermabrasão, que a gente lixa a pele. Então, procedimentos que eles tiram essa proteção da pele, até o Botox eu não acho legal, porque a gente faz vários furinhos. Então, nesses casos de muita agressão, dá ruga, porque daí a pele está permeável ao produto entrar, e ali entra sujeira, não é estéril, né? É um produto normal. Então, nesses casos, dá muita ruga. Tem que perguntar para o médico antes, não pode sair que maquiando, pode? não. Agora, dá rugas ou sem regras? Viajar de avião depois de uma cirurgia plástica? Dá ruga. Dá ruga, Dá, porque meu tem povo, que dá usar, ruim. tem que ter muito cuidado. Assim,
Qual que é o risco de viajar, voltar para casa, vir para cá? Eu sei que você atende muitos pacientes de fora que vêm operar com você. Como é que é essa orientação sua pós-operatória? Normalmente, eu não libero o paciente assim, operou hoje, semana que vem vai embora. Por quê? Porque quem cuida dos meus pós-operatórios sou eu e minha equipe. Então, a gente tem que ver o paciente. Está liberado para voltar, ele vai voltar de meia de compressão elástica e, normalmente, viagem um pouquinho mais longa, vai usar um anticoagulante. Porque o risco é trombose venosa, porque a trombose é quando forma um coágulo, né? Ele entope uma veia. Mas daí trata a veia. É comum, Dani? Se você não cuidar, Se não usar as medidas. É porque hoje em dia... Porque vem do hematoma, né? Não. Onde tem hematoma... Acontece o seguinte, a trombose, ela acontece por um acúmulo de fatores. A reação inflamatória, a estase do sangue, o sangue fica parado ali, porque a pessoa ficou deitada, né? Então, tudo isso junto, a lesão no capilar que acontece dentro do vaso, né? Então, tudo isso junto, a desidratação que o paciente pode ter, porque ele vai perder sangue, pode fazer a trombose. Então, a cirurgia em si tem um fator de risco. Todo paciente pós-operado tem esse risco majorado? Não? Existe uma escala. Tem uma escala, a Sociedade de Cirurgia Vascular, que é quem trata a trombose, é o cirurgião vascular. Então, a Sociedade de Cirurgia Vascular já estabeleceu bem tranquilo uns critérios. Tem uma tabelinha. Cirurgia oncológica, cirurgia na pelve, mais de tantas horas de cirurgia, grande queimado. Tudo você pontua. Daí, dependendo Pelo grau de desidratação. De tudo isso. Quantidade de sangramento, quantidade de lesão tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico. Daí tem lá. Risco de TEV, né? Que a gente fala, que é tromboembolia. Daí é baixo, moderado ou alto. O baixo, você pode fazer medidas só mecânicas. Usar a meia de compressão, o compressor elástico. Nas nossas cirurgias, toda cirurgia que o paciente vai para o centro cirúrgico, ele vai de meia de compressão e o compressor. Então, meia hora, vai de meia e compressor. Então, a prevenção básica a gente faz em todo. O uso de anticoagulante, após 12 ou 24 horas, quase todo mundo faz. Para casa, só os pacientes com cirurgias maiores. E daí, quando vai viajar, tem uma programação. É como um paciente oncológico viajando. Ele, só por ser uma doença oncológica, ele tem mais risco de embolia. Olha, não sabia disso. Então, a maioria dos oncologistas orientam. Por exemplo, eu tinha uma amiga que fazia tratamento de câncer e o noivo dela é espanhol. Toda vez que ela ia para a Espanha, era meia, Clexane, para evitar o risco. Olha, eu também não sabia disso, não. Dani, realizar procedimentos estéticos em menores de idade sem autorização dos pais. Dá rugas ou dá regras? ou sem regras? Não, gente, dá rugas. Vai, a doutora. Tem que falar melhor que eu. Dá rugas totalmente. Primeiro, acho que civilmente falando, o paciente menor de idade, ele não tem responsabilidade, ele não pode responder por ele mesmo. Tem algumas situações, por exemplo, questões ginecológicas, o paciente que é menor de idade vai ali, tem uma ponderação de conversar sozinho com a criança, mas para fazer uma cirurgia plástica, qualquer tipo de cirurgia, tem que ter a autorização, tem que ser com consentimento por expresso por escrito dos pais. Escrito a punho. A punho. E não é só esse consentimento para o tratamento de saúde. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ter um termo de consentimento também para menores de idade, específico para tratamento de dados pessoais. O que é tratar um dado pessoal? É dizer, olha, fulano de tal, pai, mãe, eu vou tratar os dados do seu filho. Quais são esses dados? Prontuário médico, ter os exames. A maioria de vocês médicos não sabem disso. É obrigatório, que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, é como se fosse, tem a NPD. A autoridade, como se fosse uma ANS, que é uma autarquia, tem a NPD. E a NPD... repete isso, doutora. Tá. Todo o médico que vai tratar uma criança ou adolescente, ele precisa, além do termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo para pedir autorização para o tratamento de saúde, tem que ter um outro termo também, um outro documento, que é um consentimento para tratar os dados pessoais. Para eu dizer que aquela pessoa, o pai ou a mãe, estão consentindo que eu leia um dado de um paciente, que eu armazene aquele prontuário. Tá vendo? Você não sabia disso, Eu também viu? não. Meu Deus, eu opero criança. Ninguém sabe.
Tem que ter. Ela Eu faz opero muito criança, lábio fístula palatina. Tem que ter. Autoplastia. Autoplastia. Mas é que o médico não tem, assim, falta muita orientação. Gi, eu Falta queria Gi você na pra nossa vida. todas Falta, as tô minhas clientes. aqui, Todo vou. mundo precisa de Gi na sua vida. É verdade. Bebê, você é médico, contrata essa mulher, é um fenômeno, Tô gente. aqui, Eu gente. amo. Pode vir com tudo. Vamos. Eu super indico. Ela é maravilhosa. E agora eu vou entrar num assunto que talvez vocês tenham que falar juntas, tá? Fazer preenchimento com ácido hialurônico em locais onde há PMMA. Eu sou muito contra, tá? O PMMA. Eu tive, né? Meu ex-marido era mestre em materiais, então eu sempre soube e especialista em polimetilmetacrilato, e eu sei que isso aí é um plástico, Sim. né? É um nylon, um plástico. A questão de você usaria, Dani, ou você acha que está certo, pessoas estão morrendo. Você acha... Eu sou muito contra. Muito contra. E se tiver alguma coisa positiva nisso, você teria alguma coisa que me convencesse que isso aí vale a pena? O PMA... Não estou falando de ANS, estou falando de questão... de baseado em evidência. Assim, o PMA, ele é um aloplástico. O que é um aloplástico? Ele é um material não biocompatível. Eu falando um monte de termo. Ele não é feito... para ter compatibilidade com o corpo humano. Por quê? Porque ele não se integra ao corpo humano. Por que eu faço preenchimento de ácido hialurônico? Porque ele é um material biocompatível. O ácido hialurônico já existe na nossa pele. Nós temos ácido hialurônico. Então, o preenchimento com esse material, ele é feito porque ele é biocompatível. O nosso organismo, ele vai interagir com aquele material. Ao passo que o PMMA... retendo líquido, estimulando colágeno. Ele vai fazer parte do seu... Ele vai fazer parte do seu corpo, o ácido hialurônico. Entendi. O PMMA, além dele não ser biocompatível, ou seja, ele não se integra, ele faz tudo que não é biocompatível, ele faz uma reação inflamatória. Não tem nenhuma compatibilidade com um ser humano, vamos dizer. Porque ele não faz parte do nosso organismo, ele não integra. A gente não tem PMMA no nosso corpo, na composição. Plástico. Garrafa PET. Quando você coloca um material que a gente não tem no nosso corpo, o nosso corpo tem a tendência a fazer uma cápsula ou uma reação inflamatória, certo? Então, eu pus uma prótese de silicone. Eu não tenho silicone. O silicone foi estudado, melhorado, com texturas. Mesmo assim, a gente forma uma cápsula em volta da prótese. E a prótese fica ali, tranquila. Ela não é absorvida, ela não é integrada, ela fica ali com uma cápsula. Não há problema para o nosso corpo na maioria das pessoas. Tem um pequeno percentual que pode, segundo a literatura, ter alguma alteração reumatológica. Inclusive, então, tem muitas amigas, eu tenho uma doença autoimune, e assim, nós temos um grupo de pessoas que colocaram o implante de silicone e estão explantando, porque uma tiveram cirurgia uma tendência piora da doença reumatológica de base. Porque foi encontrado, até o Dr. Lucas aquele dia falou, né, nas articulações. Então, não é tão comum em prótese de silicone, sem exceção de exceção, a migrar. E é o você swelling, me ensinou a questão da lipoenxertia. A gente usa não muito enxerto de gordura. precisava colocar a prótese. Poderia, uma pessoa que já tem um diagnóstico de doença reumatológica aí acho que autoimune, não é contraindicado. Não se recomenda. Aí é melhor colocar... Então, gente, eu sei que hoje existe muitas pessoas com doenças autoimunes, né, com dor articular, com dores, né, artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, fibromialgia. Às vezes você precisa observar se tem outras opções mais compatíveis, né, com você, como a lipoenxertia. A doutora Dani tira de outros locais específicos e faz o volume da mama
Você que não tem volume nenhum, que quer ganhar volume, né? Não é só uma mastopexia, que é quando você quer só levantar ou tirar volume. Você que quer volume, existem outras opções sem um risco grande de uma complicação das dores, né? Isso é para o público específico da doença reumatológica. Agora, o PMMA não. Por quê? Porque além dele fazer um quadro inflamatório, ele não tem como comparar com... Gente, para que fazer PMMA? Ele pode migrar, né? Então, por exemplo, há estudos... É um implante. Que ele pode sai nunca mais do corpo. Ele como migra, vocês né? Tratam? Você pode achar... É um implante? O PMMA, eu não uso, nunca usei. Eu acredito que deve ser mas quando o paciente injetável, vem, né? como é? Eu não trato, desculpa. Assim, eu acho que quem deve acompanhar o paciente que colocou é quem fez o procedimento. Dá para fazer, voltando para o nosso quiz, né? Fazer preenchimento com ácido hialurônico... Quiz, não é quiz. Quiz. Fazer preenchimento com ácido hialurônico em locais onde há PMMA pode dar rugas ou dar rugas sem e eu acrescento, além do preenchimento, o Morpheus a gente não faz sobre áreas tratadas com PMMA. Olha só, gente. O Morpheus está no meu termo de consentimento. E recentemente eu tive uma paciente que tinha PMMA na face e eu só tratei pescoço, testa e região temporal. Pus no termo, pus em negrito, passei marca-texto, falei pra ela. Que legal. Falou, olha, e ela pegou e falou assim, e daí quando acordou assim, ela falou, mas você fez em tal parte. Falei, olha, lembra, você tem PMMA, você assinou. Ela falou, é verdade. Não trato porque tudo que pode estimular uma reação inflamatória em cima daquele produto, você pode causar um prejuízo. Entendi. Então, por exemplo, eu não faço facelift em paciente que já fez PMMA, que é a cirurgia de face. Eu não faço lipoaspiração, lipoenxertia. Nada. Tem PMMA, a gente não toca aquele local. Porque ele pode ter uma reação adversa de difícil controle. E ele pode migrar para articulações, né? Ele tem um risco não só local. Tratamento PMMA, complicação, retirar. Retirar o quê? O produto, a pele, o tecido, tudo que está envolvido. Ele causa uma deformidade, o tratamento. É muito ruim. Então, eu dá rugas e eu realmente não... Exceto numa situação de urgência, que eu preciso tratar, porque aquele paciente corre risco de vida, é um plantão, que eu não faço mais plantão de cirurgia, né? Mas, nesse caso, o médico, ele trata o problema de saúde. Agora, eu coloquei PMMA, esteticamente está me incomodando, eu acho que a pessoa vai ter que voltar em quem colocou, porque daí é um desafio o tratamento, é um desafio. E você faz a remoção? Só nesses casos de urgência. Não dá nem coragem de mexer, assim. É muito ruim. Triste. É muito ruim. Porque tem muitos médicos que ainda propagam. É que agora voltou uma leva de pessoas que está fazendo uma... Como que é o nome que eles falaram? Bioplastia. É tipo uma bioplastia, eles mudaram só o nome. Mas é tipo um remodelamento glúteo. Rinomodelação glútea. É um nome, assim, acho que é rinomodelação glútea. Não, rino acho que é nariz, não, rino não. Remodelação glútea. Remodelação glútea. É um novo nome para colocar produtos... remodelação glútea, exatamente. Produtos que são aloplásticos em grande quantidade. Químicos em grande quantidade. Por que o PMMA existe? Vamos voltar na história. Quando que foi usado o PMMA em preenchimento? Pacientes imunodeprimidos que eram Ou seja, HIV. Que eram usuários de alguns antirretrovirais que causavam... Gente, imunodeprimidos, vamos falar, HIV positivo. Na verdade, eles nem eram HIV positivo só, é porque eram pacientes que estavam tratando HIV, que usavam alguns remédios que consumiam a gordura da face. Hoje em dia não existe esse grupo. Por quê? Porque o tratamento do HIV mudou. Na época que eu fiz residência, o tratamento do HIV eram 3 remédios, porque eles tomavam não sei quantas vezes ao dia, e isso consumia gordura. Mas agora mudou. Ficava aquele rosto fundo. Hoje em dia, a pessoa trata HIV, ela tem uma vida normal. E ela não tem aquela face consumida. Então, por que punha o PMMA? Porque era um material barato e aquele paciente, ele tinha um produto... Pelo mesmo motivo que ainda colocam, né, Dani? Ele era barato. É barato. E aquele grupo de pacientes que não tem uma resposta imunológica severa não inflamava. Você entendeu? Por isso que... E era assim, tinha determinada quantidade. Eu não lembro quantos ml que podiam colocar. Mas aí esse grupo de pessoas não existe. Então, assim...
o meu ponto de vista como médica, né, como cirurgiã, não justifica. Não justifica esse tipo de uso. E juridicamente falando, o que a gente tem hoje de regulamentação? A Anvisa, infelizmente, esse produto ele está registrado, né? Ele está registrado. Eu só que para uso específico, para para lipodistrofia, nesses pacientes imunodeprimidos. Não precisa, E CFM, o que o CFM diz? Em pequenas quantidades, ele pode ser utilizado até para fins estéticos, mas em pequenas quantidades. Você não vai colocar no bumbum, no glúteo, que você precisa aplicar muito. Pode ser perigoso. Tem hialurônico. Mas a sociedade de cirurgia plástica, a sociedade de dermatologia, eles condenam veementemente quem aplica. É bem condenável. Tá. E agora eu vou para o meu quiz com a doutora Giovana Trade. Vamos lá. Pode dar rugas ou é sem regras? Por exemplo, paciente pode gravar a consulta médica? Sem regras. Por Sem incrível regras. que pareça, pode gravar a consulta. O STJ já pacificou esse entendimento, dizendo que o paciente tem esse direito. No entanto, sigilo? o médico não tem. Mas o sigilo é um direito do paciente. Ele pode fazer o que ele quiser com o sigilo dele. Entendi. Porque é um direito dele. Agora, sim, o médico ele tem o direito também de ditar as regras da clínica dele. Falar, olha, paciente, aqui a gente não aceita a gravação de consulta. Se o paciente concordar, ele vai embora e o médico não atende. O médico pode fazer isso também, que o médico não é obrigado também a aceitar. Aí, naquele momento, o paciente concordando, o paciente também vai assinar, ou se ele gravar, o médico pode dar para ele um termo de confidencialidade em que o paciente não pode expor aquela gravação a terceiros. Isso E o médico que trabalha corretamente até gosta. Eu tenho um colega do Paraná que, da pré-consulta, que ele paga o agendamento, o paciente lê algumas orientações da clínica e uma delas é: todas as consultas do doutor são gravadas e ficam gravadas, salvas numa nuvem. Para sua segurança, ele grava todas as consultas. Mas aí tem que ter autorização do paciente para a gravação. Ele tem esse termo, o paciente lê, assina e ele guarda. Por quê? Porque ele falou para mim, uma vez eu tive um termo de consentimento e a paciente alegou que ela não tinha entendido. Então, na consulta, eu falo, Perfeito. olha, pode acontecer isso. Por que eu gravo a consulta, fulana? A senhora, eu não gravo o exame físico, tá? Eu só gravo a nossa conversa. Porque aqui eu vou explicar para a senhora o que a senhora vai assinar. Eu quero ter a clareza de que a senhora entendeu. Olha que bom. E ele paga a nuvem e fica tudo na nuvem. Fica registrado na nuvem. Olha só. Mas eu penso, se ele põe exclusivamente com o propósito de evitar um processo, aí eu acho que burocratiza demais a relação médico-paciente. Agora, se é com uma finalidade do paciente ter aquele registro para ele consultar, para entender direito o que o médico explicou, aí eu acho válido. Se o paciente quiser pedir, é legal. Mas se for assim, se você já enxerga aquele paciente como um potencial litigante, a relação já fica complicada desde ali, fica ruim. Com certeza. Doutora, agora, dá rugas ou sem regras? O médico pode se recusar a atender um paciente fora do horário do expediente que ele estabeleceu, seja para o convênio, ou seja nas mídias dele? Sem regras, com ressalvas aqui. Tem algumas ressalvas, porque o médico... Ele pode ditar os horários de atendimento dele, sim, principalmente no serviço privado. No serviço público, eu acredito que não. Pouquinho. Ô, gente, fala baixo aí, né, meu povo? Vai lá. Depende. Depende. Se o paciente for um paciente de rede privada de saúde, de convênio, um atendimento do consultório particular, o médico pode, sim, ditar as regras e dizer qual horário que ele vai atender o paciente. No entanto, se o paciente chega numa situação de urgência, naquele momento no consultório, o médico é obrigado a atendê-lo, porque aí é uma questão excepcional de saúde do paciente. É um risco iminente de morte ou de prejuízo à sua saúde. Agora, dá rugas ou sem regras? Postar a imagem do paciente sem o consentimento por escrito dele. Dá rugas demais da conta. Primeiro que, como a gente conversou aqui, para você expor a imagem do paciente, você só pode colocar a área que foi operada.
É a área que foi tratada. Você não pode identificar o paciente. Em segundo lugar, mesmo fazendo essas ressalvas, o médico ele precisa obter um termo de autorização de uso de imagem para veiculação. Porque tem paciente dizendo que o profissional, o médico, ele está ganhando dinheiro às custas com a imagem dele. Então, ele entra e ganha. Pede uma indenização falando, eu não consenti que o médico veiculasse a minha imagem. E ele está ganhando dinheiro com isso. Então, além de ter ainda violado... que não mostre o rosto, por exemplo. Aquelas pessoas que metem o Dersane ali na hora da cirurgia. Não pode também, porque ele está ganhando, ele está ganhando. Pode identificar que é a pessoa. De jeito nenhum. Não pode dizer o nome, onde mora, e não pode mostrar o rosto do paciente. E a área tratada, por exemplo? A área tratada pode com ressalvas. Agora, para o cirurgião plástico, eu não posso expor uma mama, não posso... E aquela barriga? O abdômen pode. O abdômen pode. E se a paciente falar, olha, isso aí me causou um problema em casa, meu marido viu que era eu, e aí? Não, aí se não tem autorização e ela entrar com processo judicial por violação de uso de imagem... Ela tem que autorizar quanto tempo antes? Porque depois do Tem que ser antes do procedimento. Quanto antes, melhor. Mas tem que ser antes, porque você depois é inválido. Colocar a data e horário? Data e horário. Data e horário. Sim. Vamos lá. Profissionais de saúde podem cobrar por consultas não comparecidas? A consulta inteira, não. Então, assim, dá rugas, aí também um pouquinho. Ele não pode cobrar por uma consulta não realizada, mas ele pode cobrar... sem regras quando ele informa no regimento da empresa. Mas aí não seria a consulta toda. Por exemplo, ele pode cobrar um percentual, uma Que pode porcentagem... ser até 30%. Que pode ser até 30%, assim, é o máximo. Tá. Os médicos têm obrigação de fornecer uma segunda opinião a pedido do paciente? Fui no médico, não sei, não confiei muito, vou pedir uma segunda opinião. Todo mundo faz isso, né? Preciso operar minha coluna. Vou num outro médico. Ele é obrigado? Dá rugas. O médico não é obrigado a atender nenhum paciente se não for da vontade dele, com exceção de urgência e emergência. Mas então, sem regras. Sem regras. Mas a partir do momento que aquele paciente, por exemplo, ele vai, o médico concorda em atendê-lo, e o paciente pede que seja expedido um relatório médico, o médico é obrigado a emitir esse relatório a pedido do paciente. Então, não seria... Como agir nesse momento? Assim, o paciente fala, olha, doutor, eu fui no fulano e ele falou que o meu caso eu tenho que operar isso, isso e isso. Eu vim aqui para o senhor me dar uma segunda opinião. Mas a segunda opinião seria assim, que do ponto de vista médico, a conduta médica, eu vou expedir um relatório médico da sua situação, como que você se encontra, qual que é o seu diagnóstico e qual que é o tratamento preconizado. Mas ele não é obrigado. Se ele quiser se negar, existe alguma regulamentação? Ele é obrigado. A partir do momento que ele atende o paciente, aquele paciente é dele, se o paciente pede a emissão de um relatório, ele é obrigado. Mas, doutor, isso ele não sabe. Por exemplo, o paciente marcou a consulta. Eu não sei o que ela veio fazer. Daí ela foi num cirurgião plástico, ela fala, doutor, eu quero uma segunda opinião, quero que você faça um relatório, porque eu vou levar em tal lugar, porque fulano disse isso. Eu sou obrigada? Porque eu atendi a paciente. Não, você não vai emitir juízo de valor sobre o que foi prescrito pelo outro médico. Você vai... Não, mas se ela vai falar o que você faria. É até bom você ter falado isso. Por exemplo, o paciente quer judicializar uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, né? Por exemplo, eu quero... Doutora, fala pra mim, faz um relatório que eu tenho indicação de fazer essa cirurgia. Sim, ela é obrigada? Aí é obrigado. Dizendo que tem... Se você aceitou aquela pessoa como paciente, você tem que fazer esse relatório a pedido do paciente. E aí deixar bem claro. Mas você não é obrigado a falar sobre o ato do colega ou questionar a conduta do colega. Muitas vezes o que acontece na saia justa no nosso consultório é o seguinte, a ANS determinou que os convênios devem pagar abdominoplastia pós-bariátrica. E daí tem um código. Porque toda cirurgia de convênio, você tem um código que você tem que lançar. Demais cirurgias não tem uma resolução da ANS. Então, se você entrar no aplicativo, a ANS móvel, colocar braquioplastia, não tem, que é cirurgia de braço. Então, não tem código porque não é obrigado. E o paciente quer fazer aquilo pelo convênio.
E daí ela fala, então a senhora me emite um relatório, porque daí ela vai usar aquilo contra o convênio. E ela que é cooperada, E aqui acaba o se convênio, colocando numa uma situação que é ruim, complicada. porque, assim, ela está litigando contra ela está a cooperativa que produzindo eu trabalho. provas contra a própria Mas aí é que está um problema. O contra ela problema mesma. da cooperativa também, o médico hoje trabalha muito sob pressão. Sim. Pressão das cooperativas e operadoras de saúde. Eu tenho um caso de um cliente que ele prescreveu na época, hoje o tratamento está dentro do rol da ANS, mas é uma cirurgia que ele prescreveu, na época estava fora do rol da ANS, e a cooperativa abriu um processo administrativo contra esse meu cliente e a sócia dele, os dois fizeram a cirurgia. Por quê? Porque eles prescreveram o tratamento, aí o plano de saúde negou e eles entraram com processo judicial com base no relatório. E aí foi que o plano falou, olha, vocês estão ofertando, vocês estão prescrevendo um tratamento que não está no rol. Isso é antiético da parte de vocês, ou vocês estão violando. Acontece muito, né? Não, isso é horrível, porque o médico... Ginecologistas que têm que são convidados a sair do convênio porque pedem muitos exames. Isso eu acho um absurdo. Aí, a conduta é de cada um. E aí, o médico ele tem autonomia, está lá no Código de Ética Médico. O médico, assim, pelo então, contrário até, ele não pode se receber a cartinha do convênio, sabe? Vamos falar isso que eu acho importante. Meu maior público são médicos, então vou te falar, quando você receber aquela cartinha do convênio, veja se realmente você vai submeter aquilo ali ou se você vai cumprir o seu juramento de cuidar do seu paciente. Se a tua conduta foi honesta, se você fez aquilo pelo seu paciente, então, por favor. E eles foram, assim, sabatinados, eles responderam um processo eu tenho amigas que foram administrativo, praticamente a sair de a convênios. operadora determinou que eles pagassem o valor que o judiciário determinou que eles pagassem do tratamento de saúde, da cirurgia, e ainda aplicaram uma pena de advertência. E aí eu entrei com um processo, pedi para o juízo anular aquele processo administrativo, suspender as penas que foram aplicadas contra eles. Foi deferido, o juiz ainda deu um abono para a gente. Ele falou, remeto o processo para o Ministério Público para averiguação de assédio moral da operadora contra os médicos. Ai, gente, contrata esse escritório, vai ter paz. E assim, não fica refém. Foi horrível para eles, sabe? Eles se sentiram, na época, muito mal deles serem expostos daquela forma, e eles estavam fazendo o melhor para o paciente. Tanto que depois, esse procedimento foi incorporado, acho que 2 meses depois, no rol da ANS. Agora, me fala uma coisa. O médico, ele pode manter o prontuário do paciente por tempo indeterminado? Sem regras nesse caso. Sem regras. Dá rugas ou sem regras? Sem regras, ele pode manter por tempo indeterminado. O contrário daria regras, porque se fosse... Porque tem um tempo mínimo de você guardar aquele prontuário, 20 anos. Então, você tem que guardar o prontuário físico por no mínimo 20 anos, a partir da data do último registro feito do paciente, que você atendeu o paciente. 20 anos. Prontuário de papel, 20 anos. Então, no mínimo. Mas ele pode guardar por tempo maior. Isso que eu estou falando. Por isso que sem regras. E prontuário eletrônico para a vida toda. Então é isso, gente. Beijados e amados, doutoras. Obrigada, amamos, gente, foi muito faz bom. favor, vai, não custa, vamos lá, vai, larga de preguiça, não vai fazer diferença na sua vida, mas vai fazer na minha. Segue o canal, ativa o sininho e dá um joinha, porque vai fazer toda a diferença. E doutoras, vocês são Obrigada. Incríveis. Beijo! Tchau, Semana gente. que vem tem mais. Beijo. Tchau. Amei.